Tchau, tchau. Valeu, valeu, Aquiles. Bom, Breno, daqui a pouco a gente fala um pouco dessa expectativa para o julgamento, mas é claro, né? Queria começar falando com você desse final de semana. A gente teve aí 7 de setembro do lado dos bolsonaristas, 7 de setembro feito ali pelo governo Lula e 7 de setembro, grito dos excluídos e manifestações de esquerda, né? Queria começar assim pelo mais quente, que foi justamente esse 7 de setembro bolsonarista, bandeira dos Estados Unidos enorme. Você sabe que quando eu olhei, eu falei assim, gente, isso não é verdade. Eu não estou acreditando. Mas aí fui averiguar e era verdade. Eu acho que essa imagem, né, é a imagem que ficou desse final de semana. Não sei na sua avaliação como é que você recebeu isso. Não, certamente. Nós sempre tivemos no Brasil uma direita entreguista, como se dizia antigamente, ou seja, uma direita de costas para o Brasil e de joelhos diante dos Estados Unidos. Sempre foi uma característica da direita brasileira essa submissão aos Estados Unidos. Agora, o bolsonarismo vai batendo todos os recordes dessa submissão, né? Os Estados Unidos o bolsonarismo vai atingindo graus de sabugice em relação à Casa Branca, em relação a Donald Trump, que não há registro na história de nada parecido. Essa bandeira norte-americana na manifestação bolsonarista virou uma foto mundial, não é? É algo impressionante. Inclusive, a matéria que saiu no New York Times a respeito dessa manifestação foi que os bolsonaristas depositam suas esperanças nos Estados Unidos, o que é algo bastante comprobatório dessa natureza entreguista da direita brasileira, né? Sem dúvida, é a imagem que fica da manifestação bolsonarista desse domingo. A André disse que também pensou que fosse IA. Eu também pensei. Eu fui olhar em vários locais para ver se não era IA, porque eu achei assim tão absurdo. E como disse alguém aqui, que vergonha o Duni, que vergonha. Eu fiquei com vergonha disso, né? Mas escancara aí o que a gente, na verdade, sempre soube. Aí a gente se pergunta, né? Quem foi que levou essa bandeira, né? Quem organizou isso aí, né? Quem pagou por essa bandeira? Isso não é barato, né? Enfim. Mas está A aí. ironia, a ironia é que tem gente dizendo que pode ser uma bandeira made in China, né? Muito provavelmente. Obrigada aqui ao superchat da vovó Zilda, Flotília Golda Meir Costinha. Vovó Zilda do BDS presente, viva Ustra e Mark. Deve ser algum bolsonarista que está gastando dinheiro com a gente, gente. Está dando viva Ustra e Marx, ou a pessoa está realmente doida, mas que bom que você está contribuindo aqui para a imprensa progressista, sendo bolsonarista ou não. Enfim, a gente gosta muito do apoio de vocês. Pode continuar mandando, tá? Não tem problema não, pode continuar contribuindo com a gente. Então tá aí a bandeira. E aí eu queria saber, Breno, como é que você viu o 7 de setembro do governo, né? O Lula fez um pronunciamento, chamou pronunciamento do 7 de setembro ao lado do povo brasileiro. Você assistiu o pronunciamento? Como é que você. O que você achou? Achei bom, achei que foi um discurso um discurso sintético, muito no estilo do presidente Lula, que de celebrar a independência brasileira, de celebrar o aniversário da independência brasileira e de enfatizar o tema da soberania e também a denúncia dos traidores da pátria, né? Acredito que foi um discurso de fácil apelo popular, um discurso com momentos de emoção. Acho que foi um discurso bastante competente, muito no estilo do presidente Lula, né? Alguém pode dizer, mas o presidente Lula não fez um chamado às mobilizações no domingo. Isso vai ser sempre um problema. O presidente Lula considera que não faz parte das suas funções presidenciais convocar manifestações. Isso aconteceu nesse momento e em muitos outros momentos, né?
essa, esse elemento, de fato, não teve no discurso, um chamado às manifestações que estavam sendo organizadas para o próprio 7 de setembro, o que, claro, retira dessas manifestações um pouco ou bastante da sua capacidade de convocação, né? Mas aí tem a ver com o presidente Lula considerar que não é sua função como presidente convocar mobilizações, é uma outra discussão. Quanto ao discurso, eu acho que foi muito eficaz. Certo. E os discursos dos bolsonaristas que a gente viu? A gente viu Michele Bolsonaro chorando, reclamando da polícia lá na casa dela, né? A gente viu também o próprio Tarcísio, né, ameaçando, enfim, atacando Alexandre Moraes, né, dizendo que não vai aceitar, que não é para aceitar as decisões judiciais, né? Muita gente, inclusive, aponta isso como algo ali completamente fora do tom, que ele não poderia estar fazendo isso, como governador que é. Enfim, queria que você falasse um pouco também desses discursos que a gente assistiu da extrema-direita, Malafaia, etc. Olha, a extrema-direita ela tem um objetivo concreto nessas mobilizações, que é a anistia ao Bolsonaro. Né? Então, isso é o que os une nesse momento, o que centraliza seu discurso, o que centraliza sua capacidade de mobilização. Né? E isso a gente viu nos diversos atos bolsonaristas em várias capitais do país. Né? O discurso é inteiramente voltado, ou quase inteiramente voltado, para a reivindicação da anistia a Bolsonaro e dos demais integrantes, dos demais réus dos processos que estão em curso no STF, um discurso que também se volta, claro, complementariamente, se volta contra ministros da Corte Suprema, especialmente Alexandre de Moraes, e também contra o presidente Lula. Né? Em torno da campanha pela anistia de Bolsonaro, a extrema-direita se reorganiza. Ela viveu um período, nos últimos 2 meses, de relativa dificuldade, por conta da associação da sua imagem às ameaças de Donald Trump, ao tarifaço dos Estados Unidos contra o Brasil, e ela está tentando se reagrupar em torno da bandeira da anistia, tanto nas ruas, nas manifestações de ontem a gente pôde ver isso, quanto no parlamento, com o projeto de anistia que deve, a qualquer momento, ir a plenário na Câmara dos Deputados e depois no Senado. Então, essa é a grande bandeira da extrema-direita nesse momento. Eu acho, Daphne, e aí vai um elemento especulativo, que, em certa medida, esse empenho unitário da direita em torno da anistia tem muito de uma ação para inglês ver. O que eu quero dizer com isso? As lideranças da extrema-direita que pretendem organizar uma candidatura para 2026, sem a participação do Bolsonaro, precisam da bênção de Bolsonaro, especialmente Tarcísio de Freitas. Como já tive a oportunidade de expor aqui em outras vezes, a grande peça que decide o cenário de 2026 é o Bolsonaro. O governo Lula já está definido. O presidente Lula é candidato à reeleição, terá, no mínimo, o apoio de uma frente de centro-esquerda, não é isso? Isso já está determinado. PT, PCdoB, PSOL, PV, Rede, PSB, eventualmente também o PDT. Essa frente de centro-esquerda estará com o presidente Lula é candidato à reeleição. O problema que falta definir é quem é o candidato da direita. No caso, quem é o candidato da extrema-direita. Se será um bolsonarista puro sangue, alguém do clã Bolsonaro, ou se será um bolsonarista supostamente moderado que seja capaz de articular uma frente ampla conservadora. Só que, para isso ser viável, é necessário a bênção de Bolsonaro. Especialmente, eu me refiro à candidatura de Tarcísio de Freitas. Tarcísio de Freitas é exatamente esse bolsonarista supostamente moderado que poderia ter o apoio de um conjunto amplo de forças conservadoras. Poderia ter o apoio
da Federação PP União Brasil, poderia ter o apoio de republicanos, que até é o partido dele, poderia ter o apoio do PSD, de Gilberto Kassab, poderia ter o apoio, enfim, até mesmo de setores do MDB. Tá? Agora, para que Tarcísio de Freitas se viabilize, ele precisa, repito, da bênção de Bolsonaro. E para ter a bênção de Bolsonaro, Tarcísio de Freitas precisa mostrar para a base bolsonarista e para o próprio ex-presidente que ele luta pátria ou morte pela anistia do chefe. Tá? Eu acho que uma parte importante das lideranças bolsonaristas que ontem foram às ruas gritando pela anistia de Bolsonaro nem desejam a anistia de Bolsonaro, mas fazem esse teatro de todas as formas porque precisam da bênção de Bolsonaro. Sem a bênção de Bolsonaro, não haverá uma candidatura unitária de direita. Então, eu acredito que é isso que também estava em jogo ontem. Conseguir ter a bênção de Bolsonaro para a etapa seguinte, a etapa pós-julgamento, que é a definição de uma candidatura de direita, o nome mais provável é Tarcísio de Freitas, para concorrer no ano que vem contra Lula. Perfeito. O próprio Flávio, se não me engano, deixa eu colocar a matéria aqui. Cadê ele? O próprio Flávio disse. Deixa eu abrir aqui e mostrar para vocês. Cadê o Flávio? Está aqui. Flávio usando a camisa do Bolsonaro, né? Bolsonaro 2026 disse que seu pai será candidato depois da anistia. Então tá aí, ó, Flávio vestido com a camisa do Bolsonaro, dizendo que o pai vai ser candidato. E a jurista, a advogada Gisele Cittadino, fez uma previsão que o Bolsonaro não vai ceder o seu capital político, né? O que pode ali complicar um pouco. Como é que você vê essa discussão, né? Essa discussão, esse Bolsonaro não vai arredar pé, não vai ceder assim facilmente, mesmo com essa, a gente já sabe, né? Que sem ele, o capital político é dele, essa candidatura unitária que você fala não vai acontecer. Olha, eu tenho, se você me permite, e a própria Gisele, eu tenho uma opinião diferente. Eu acho que a tendência é ele ceder. Porque ele não tem outra saída para impedir uma longa permanência na cadeia que não é a vitória do Tarcísio. Não há outra saída para ele. Mesmo que a Câmara aprove o projeto de anistia, ainda que o Senado aprove o projeto de anistia, é quase certo que ele vai ser barrado no STF. Vai haver uma crise institucional danada se isso acontecer. Né? Mas, de toda maneira, esse caminho para o Bolsonaro sair da cadeia, que seria a imediata aprovação de um projeto de anistia, esse caminho é muito pouco provável. É muito pouco provável. O que lhe restaria? Uma outra tentativa de anistia controlando o Poder Executivo. Aí é uma outra conversa. Se o Poder Executivo se soma ao Parlamento na defesa da anistia e isola o STF, o STF terá muitas dificuldades de manter um eventual veto ao projeto de anistia. Então, a grande chance de Bolsonaro de não passar vários e vários anos na cadeia é um aliado chegar à presidência da República. Mesmo que Bolsonaro não esteja disposto a agir nessa direção imediatamente, ele o fará daqui uma semana. Ele o fará daqui 10 dias. Eventualmente, ele esperará a votação do projeto de anistia no parlamento, mas ele não tem outra saída. A outra saída é o suicídio. Político, pelo menos, e até mesmo físico, não no sentido de que ele vai tirar sua própria vida, mas aceitar que ele vai passar uma longuíssima temporada na cadeia. Eu não vejo no Bolsonaro esse perfil de alguém que se dispõe a passar anos na cadeia à espera de uma mudança na correlação de forças. Eu não vejo esse perfil. Eu acredito que ele fará uma aposta para tentar mudar a correlação de forças através de um aliado. E ele tem um aliado muito próximo. Tarcísio de Freitas é um homem muito próximo a Bolsonaro. É um homem em quem ele pode relativamente confiar de que não o abandonará no meio do caminho. Tá? Então, eu acho que a tendência principal é uma composição. Veja,
quem que é contra essa composição? O próprio clã Bolsonaro já se divide sobre isso. Se nós acompanharmos as declarações de Eduardo e Flávio Bolsonaro, vão em sentidos opostos. O Eduardo Bolsonaro ele vai tentando defender, aparentemente, que o bolsonarismo tem uma candidatura pura e dura. Ele ainda acredita que o próprio pai possa ser candidato e se coloca como o segundo na fila, ou seja, se meu pai não puder, sou eu mesmo. Não é? Uhum. Essa é a perspectiva do Eduardo, mas não é do Flávio. Já não é do Flávio. Essa última declaração do Flávio Bolsonaro mostra isso. Ou seja, o pai está tendente a analisar uma alternativa. Ele não tem saída. Não é? O movimento tático de Bolsonaro ele está descosido pelos prazos legais. Ele já irá para a cadeia. Se o julgamento fosse daqui a um ano, aí era uma outra conversa. Ele podia forçar a candidatura dele até o último minuto do segundo tempo. Poderia forçar em condições melhores, mas ele já irá para a cadeia. A decisão de cadeia está por poucos dias. Né? E isso terá um peso para Bolsonaro. Ele pode aguardar ainda a votação do projeto de anistia no parlamento. Para jogar suas últimas fichas antes de tomar uma decisão sobre a sucessão presidencial, antes de abençoar um outro nome para a sucessão presidencial. Mas é inevitável que o faça. É inevitável que o faça. É o mais provável. Né? É o mais provável. E repito, essa entrevista de Flávio Bolsonaro é um indicador disso. Flávio Bolsonaro, se é que se pode dizer isso, ele é o filho mais racional, é o filho mais normalzinho, que não baba na gravata, ou seja, que faz cálculo, que tem alguma capacidade de analisar o cenário político e propor alternativas viáveis. Né? E creio que, ao fim e ao cabo, prevalecerá isso. É a única chance que o Bolsonaro tem de sair da cadeia é o Tarcísio ser eleito presidente da República, com um Congresso de ampla maioria conservadora, e o Tarcísio de Freitas, junto com o Congresso, levar à aprovação de um projeto de anistia e emparedar o STF. Emparedar o STF. Não há outra fórmula mais acessível a Bolsonaro para que ele não mofe na cadeia. Ele deve receber aí uma condenação, vamos dizer, dificilmente inferior a 30 anos. Dificilmente inferior a 30 anos. Isso representa, pela lei brasileira, que ele passará, no mínimo, 4 anos em regime fechado. É muito pesado para uma figura com as características psicológicas de Bolsonaro, que é um covarde. Então, eu acho que haverá composição. Haverá composição. Isso vai criar um problema para setores da direita liberal, porque esse movimento do Tarcísio ontem, Daphne, de se abraçar emocionadamente ao Bolsonaro, defender a anistia, atacar Alexandre de Moraes, defender as medidas norte-americanas, esse rasgar de fantasia, essa saída do armário de Tarcísio como um bolsonarista raiz, se o ajuda em ter a bênção de Bolsonaro, o atrapalha nas relações com a direita liberal. Veja que a reação dos veículos de comunicação da direita, Globo, Folha, Estado, foi muito ruim. Né? Tarcísio de Freitas apanhou duro de ontem para hoje. Isso pode gerar um ruído, mas é um ruído administrável, na minha opinião. Tarcísio de Freitas pode administrar esse ruído, mas é um problema. Ou seja, cria um desconforto para a direita liberal, para setores da direita liberal, que a grande bandeira do Tarcísio de Freitas seja a anistia de Bolsonaro. Tá? O que você acha dessa figura, Ciro Nogueira, falando que tudo passa por Bolsonaro? Você viu Ele isso? tem 100% de razão. Ele tem 1000% de razão.
tudo passa por Bolsonaro. Bolsonaro define o cenário eleitoral de 26. É essa peça que move o jogo. A direita não consegue ter candidato viável sem o apoio do Bolsonaro. Essa é a peça que move o jogo. Agora, Como o oposto também é verdadeiro. Em 18, quem era a peça que movia o jogo? O Lula. É claro. isso. Quando a gente fala que é um país polarizado, que tem dois polos, esses dois polos giram ao redor de duas grandes lideranças. E essas lideranças, elas são muito resilientes, elas suportam processos, cadeia, são resilientes. Não se pode negar isso, que Bolsonaro seja resiliente. Seria uma cegueira política negar isso. A Lorena Carraro disse: não surpreenderá se Bananinha fizer vídeo agradecendo e elogiando aquela ofensiva bandeira estadunidense. Realmente vergonhosa. E deixa eu agradecer o Paulo Góes. Quem defende golpista também é fora da lei. Pegando esse comentário aqui do Paulo Góes. Bom, o Tarcísio ontem, como eu falei, né? O pessoal ficou dizendo, ele rasgou a fantasia. Eu acho que a fantasia dele sempre foi aquela mesma, mas tudo bem, né? Mas o deputado Lindbergh disse que o Tarcísio cruzou o Rubicão e pode ser enquadrado por coação no curso do processo, né? Diz que o Tarcísio legalizou o crime. Queria saber o que você acha disso. Você acha que você concorda com o Lindbergh? O Tarcísio pode falar aquilo contra o Alexandre de Moraes, dizendo que não vai respeitar as decisões judiciais e vai ficar por isso mesmo, ele como governador? Tá certo? Tem que se fazer alguma coisa? Tem que se fazer nada? O que você acha? Olha, eu entendo a posição do Lindbergh, do deputado Rui Falcão, meu caríssimo amigo, que entrou com processo contra Tarcísio, mesmo fez do PSOL. Acho que faz parte do jogo político. Agora, eu considero aqui muito modestamente que não tem qualquer cabimento jurídico, né? Se o governador critica o STF, pelo que quer que seja, isso não é um crime. Se ele não cumpre a lei, é um crime. Mas ele criticar o STF, mesmo em tons duros, criticar Alexandre de Moraes, isso não é um crime. Nós mesmos o fizemos fartamente quando o Lula estava preso. Nós não podemos acreditar na criminalização como solução para os grandes problemas políticos do país. Eu não tenho essa linha. Deve ir para a cadeia quem cometeu crimes. Bolsonaro cometeu um crime. A trama golpista é um crime. Agora, quem critica o STF pela decisão que tomou, mesmo em tons duros, e mesmo em tons duríssimos, não pode ser criminalizado por isso. Politicamente, pode-se falar disso, mas eu não vejo como alguém pode ser processado por isso. Ele teria que ver qual é o crime que ele cometeu. Qual é o crime? Ele está apoiando as medidas norte-americanas contra o Brasil, ok. Mas ele não está organizando essas medidas, é diferente do Eduardo Bolsonaro. Ele está opinando a favor dessas medidas. É diferente. Eu não advogo pela via da criminalização para resolver os problemas da luta política. Não funciona essa via. Essa via não fez a esquerda ganhar ponto algum. O que faz a esquerda ganhar força é a via da política, não é a via da justiça. Infelizmente, se me perdoe a insistência, mas eu não acredito na via da justiça como instrumento fundamental para a disputa política. Eu acho que as pesquisas demonstram isso. Quando é que o governo Lula ganha popularidade? Quando é que o presidente Lula ganha maiores preferências eleitorais? Quando vai para a política, questão da soberania, da justiça tributária, a criminalização dos inimigos políticos os torna vítimas, ajuda a direita. Isso tem que ser feito com comedimento dentro do que manda a lei. Essa é a minha opinião. Sobre essa questão política, por exemplo, tem aqui uma notícia que eu queria trazer para você,
que é a Gleisi se reunindo com ministros no Planalto para acelerar projetos e barrar a anistia Bolsonaro. Então, acelerar a isenção do imposto de renda, a PEC da segurança como prioridades, enquanto ali a direita, né, tenta pressionar pela anistia. Importante também esse movimento, né, essa reunião, né, Breno? Acredito que sim. Agora, é uma situação delicada, porque a direita tem maioria para anistia na Câmara. Uhum. Por quê? Porque a direita liberal, que está no governo Lula, PP e União Brasil, ainda está no governo Lula, decidiu apoiar o projeto de anistia. Quando essa direita tradicional, direita liberal, centrão, o nome que você queira dar, quando ela se junta com o bolsonarismo, ela forma a maioria. Né? Ela forma a maioria. E essa maioria é suficiente para aprovar o projeto de anistia. Porque o projeto de anistia, para ser aprovado na Câmara dos Deputados ou no Senado, basta maioria absoluta. Ou seja, se todos os deputados estiverem presentes, basta 257 votos. Uhum. Né, para aprovação. Então, com a participação de partidos que integram a base do governo Lula, há uma maioria favorável ao projeto de anistia. A ministra Gleisi Hoffmann, o presidente Lula, vão tentar desmontar essa maioria. Né? A vitória do projeto de anistia seria um trunfo para o bolsonarismo, seria uma demonstração de força do bolsonarismo. O governo Lula, com toda razão, quer impedir que isso aconteça. E opera em distintas direções para impedir isso, seja para impedir na Câmara dos Deputados, seja para bloquear no Senado, seja para, no caso do presidente, vetar o projeto de lei, caso ele seja aprovado, o projeto de lei da anistia, para que não haja maioria, aí sim, maioria qualificada na Câmara e no Senado para revogar o veto. Porque o processo judicial em relação à anistia é esse: maioria absoluta, metade mais um, na Câmara dos Deputados e no Senado, para aprovar o projeto de lei de anistia. O presidente, ele tem o poder de vetar esse projeto, porque não é emenda constitucional. Mas se o presidente vetar, precisa de maioria qualificada na Câmara e no Senado para derrubar o veto. Então, o governo está armando o jogo para bloquear esse caminho. Né? E acho que faz bem. Ou seja, é uma necessidade política para enfrentar o bolsonarismo. Deixa eu trazer aqui uma outra notícia que eu considero importante, que é essa daqui. Lula convocou líderes dos BRICS, vão realizar hoje reunião virtual em oposição às políticas unilaterais de Trump. Então, queria saber qual a expectativa dessa reunião, como é que você acha que ela é importante e ela pode trazer alguma decisão, fazer alguma diferença, digamos assim? Olha, eu acho que é muito importante, ou seja, é uma situação mundial marcada pela guerra comercial, pela guerra tarifária detonada por Donald Trump. Vários países do BRICS são atingidos por essa guerra comercial e acho que uma ação comum é relevante. Acho que a iniciativa do presidente Lula ela é uma iniciativa louvável e pode ser mais um elemento de resistência a essas medidas unilaterais dos Estados Unidos. Nessas situações, Daphne, tudo que abunda não falta, né? Ou seja, o gatinho concordou comigo. Então, todas as ações que possam representar resistência a essas medidas norte-americanas são bem-vindas, né? E acho que um pronunciamento comum do BRICS a esse respeito é útil. Perfeito, Breno. Queria falar um pouquinho agora da expectativa para essa semana agora que está entrando de julgamento, né? A gente falou um pouco da anistia, mas está aí, amanhã a gente já recomeça esse trabalho. Qual a expectativa? Como é que você está se preparando para isso, digamos assim?
Daphne, eu acho que não tem grandes surpresas a caminho. Ou seja, é um jogo jogado, vai se cumprir ritos para algo que já se sabe que vai acontecer. Bolsonaro será condenado, os principais réus serão condenados. O que, que a gente tem dúvida? O que, que pode se ter dúvida? Qual é o tamanho da condenação? Tem um debate que pode acontecer na primeira turma que eventualmente teria importância em relação à sentença, que é aquela história, como para usar aqui o juridisquês próprio, a linguagem jurídica, é o problema do chamado bis in idem entre dois crimes. Bis in idem é quando um crime repete o outro. Né? Que essa história, se os réus devem ser julgados tanto por tentativa de golpe de Estado, quanto por tentativa de abolição violenta do Estado de Direito, ou se isso tudo é o mesmo crime. Ou seja, se não é possível, se o crime de tentativa de golpe de Estado já não embute o crime de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Por hora, o STF tem julgado como dois crimes em separado, o que aumenta as sentenças em alguma coisa como de 5 a 8 anos. Né? Pode ser que a primeira turma resolva estabelecer um novo parâmetro a esse respeito, embora seja pouco provável. Eu acho que na primeira turma tem uma maioria de pelo menos de 3 votos a 2 e quase certamente 4 votos a 1, que, considerando que esses dois crimes devem ser julgados em separado. Mas isso poderia mudar, não a condenação, mas o tamanho da pena, né? Caso se estabeleça que, na verdade, esses dois crimes são um só e, portanto, nenhum dos réus deveria ser apenado pelos dois crimes, mas apenas por um crime. Né? Então, eu acho que você vai ter aí uma polêmica sobre a dosimetria, como se diz, ou seja, sobre a pena que Bolsonaro irá receber e os demais réus. Há também alguma dúvida sobre a condenação de todos os réus do chamado núcleo crucial. Se não haveria, por exemplo, possibilidade de ao menos um dos generais escapar, que seria o general Paulo Sérgio. Não? Ou receber uma pena muito pequena. É uma outra possibilidade. Agora, fora isso, nós temos a decisão sobre onde Bolsonaro irá cumprir pena. Se ele irá cumprir pena num estabelecimento do Estado, seja numa sala especial na Papuda, ou seja em alguma sala de Estado maior da Polícia Militar, da Polícia Federal, do próprio Exército, ou se ele cumprirá em prisão domiciliar. Essa é uma outra pendência que a Corte terá que administrar. Lembrando, se eu não estiver enganado, se minha memória não estiver me traindo, lembrando que caso o Bolsonaro consiga 2 votos na turma, a turma tem 5 ministros. Caso ele consiga 2 votos na turma, por exemplo, a respeito do debate sobre bis in idem entre tentativa de golpe de Estado e tentativa de abolição violenta do Estado de Direito, aí sim ele teria o direito de recorrer ao plenário, porque geraria o direito a reclamar, a solicitar embargos infringentes. Né? Esse eu acho que é um problema na regra que o STF adotou dos julgamentos criminais serem nas turmas, né? E não no plenário. Mas, enfim, aí já é um outro debate. Agora, ele teria o direito, eu acho, que recorrer ao plenário. Precisaria confirmar essa informação, mas nesse caso, se ele tivesse 2 votos, o que é muito difícil, contra a duplicidade penal, desses 2 crimes que eu me referi, ele poderia, eventualmente, recorrer, apresentar embargos infringentes ao plenário. É isso. Bom, a gente está aguardando com expectativa aqui. Amanhã, como disse a Daiane, antes de sair, a gente começa a cobertura às 8h30, passa o dia inteiro fazendo essa cobertura. A gente já vai trazer especialistas aqui para falar de juridiquês, como disse o Breno, e tentar esclarecer aqui para o pessoal. Né? Então, a cobertura do 247 vai ser bem legal. Deixa eu agradecer ao Ricardo Souza. O timing para passar o cajado é importante. Será que em 2018 Lula demorou a passar o bastão para o Haddad? Bolsonaro saberá?
eu nem acho isso, não. Meu gato está destruindo aqui a sala, gente, desculpa. Ele entrou endemoniado, está querendo participar da live o tempo todo. Mas não sei, o que você acha aqui da pergunta do Ricardo, Breno? Não, eu não acho que o Lula demorou para passar o cajado. Era uma situação em que precisava acumular forças antes de passar o cajado. Era uma situação de extrema defensiva do PT e do presidente Lula. Era necessário mantê-lo no palco principal da disputa política o máximo de tempo possível. Creio que foi a decisão correta. Tanto foi a decisão correta que, ainda que sob condições dificílimas, o PT colocou o Haddad no segundo turno. Né? Lembremos que o Haddad não tinha conseguido ser reeleito prefeito de São Paulo 2 anos antes. Haddad tinha ficado abaixo da soma de brancos e nulos nas eleições para prefeito. Tinha perdido as eleições no primeiro turno. A situação eleitoral do PT era gravíssima. E aquela estratégia, com uma aliança uma aliança puro sangue. A aliança era PT-PCdoB. Haddad vai ao segundo turno e faz 45% dos votos no segundo turno. Isso foi uma façanha naquelas condições. Né? E eu acho, então, que a estratégia foi correta. O Bolsonaro é um cenário diferente, porque se ele demorar muito, ele não consegue construir uma coalizão ampla ao redor do Tarcísio. E sem uma ampla coalizão, Tarcísio pode nem se lançar candidato. Sem o apoio de Bolsonaro, Tarcísio pode ficar inviável. Tarcísio tem que sair do governo até dia 2 de abril do ano que vem. Se ele não sair até o dia 2 de abril, ele não poderá ser candidato a presidente da República. Portanto, esse é um limite de tempo para o Bolsonaro apoiar o Tarcísio, até abril. É diferente daquela situação. O Fernando Haddad, como ele não exercia nenhum cargo público, era possível o presidente Lula esperar até o último minuto do segundo tempo antes de indicá-lo, ou antes de indicar outros candidatos que eram cotados à época, que tampouco exerciam cargos executivos, né? Exerciam cargos públicos, eram deputados, eram senadores, mas não exerciam cargos executivos. Pela lei, você pode ser candidato à reeleição mantendo-se no cargo executivo que possui, mas se você for disputar um outro cargo executivo, você tem que se desincompatibilizar 6 meses antes. Então, esse é o prazo do Bolsonaro. Até às 0 horas do dia 1º de abril, veja que curioso, né? No dia da mentira, ele tem que decidir por apoiar ou não o Tarcísio, porque o Tarcísio tem que estar desincompatibilizado no dia seguinte. Né? Então, é uma situação diferente. Entendi. Queria trazer aqui um outro assunto para a gente tratar, que eu acho importante, que foi a vitória peronista em Buenos Aires, impondo ali uma derrota ao Milei. Queria que você falasse um pouquinho do que isso significa para a gente aqui na América do Sul, como é que você vê essa derrota do Milei? Olha, é um golpe duro sofrido pela direita argentina, né? Eram eleições parlamentares na província de Buenos Aires. E a vitória foi uma vitória cachapante, uma vitória ali de quase 15 pontos de diferença. É uma vitória, essa vitória peronista contra o Milei enfraquece o governo de direita e, por outro lado, coloca como provável candidato presidencial Kicillof, né? Axel Kicillof, que é o governador peronista da província de Buenos Aires, um homem da esquerda peronista, com formação marxista, é uma figura muito interessante a ser acompanhada. Né? É claro que nós não podemos extrair consequências precipitadas. Né? O fato de Milei ter perdido as eleições na província de Buenos Aires, perder já era esperado, mas perder por uma diferença tão grande, disso não se pode extrair que a extrema-direita na Argentina já está nocauteada. Né? Seria uma precipitação. Mas foi um golpe duro sofrido pelo Milei e mostra, Daphne, em linhas gerais, que é incompatível
o projeto da extrema-direita e a preservação de uma democracia eleitoral tradicional. A extrema-direita não consegue se manter no governo, ela perde as eleições seguintes porque o seu projeto é tão antinacional, tão antipopular, que faz perder votos. Né? Você vê, o Macri não se reelegeu, o presidente anterior da Argentina. Sim. Ele perdeu as eleições. O Bolsonaro não se reelegeu, Hum. perdeu as eleições. Há muitas dificuldades para a extrema-direita, ou para a direita ultraliberal, o nome que se queira dar, ela se reeleger. Ela pode até, com base numa campanha de mentiras, numa campanha de denúncias, aproveitando uma oportunidade política, ela pode até voltar ao governo em função do desgaste de governos progressistas, como aconteceu na Argentina, por exemplo, mas ela não consegue se manter no governo. Ela começa a aplicar o seu projeto e entra em parafuso. Né? Milei teve um incidente no meio do percurso, né? Um incidente entre aspas, ou seja, Milei foi pego no flagra, a irmã, não propriamente ele, mas num caso de corrupção Sim. gravíssimo, né? De desvio de recursos graves ali na Argentina, e no meio dessa situação já estava em curso o processo eleitoral, né? Então isso afetou muito a Milei. Agora, todo o edifício político do Milei está hoje sob extrema pressão, porque Milei também está tendo dificuldades no parlamento, né? Já está tendo dificuldades crescentes no parlamento. Ele está perdendo governabilidade parlamentar, né? O que aponta para uma crise. E é uma crise que redunda do fato de que o projeto dele está se esgarçando, né? Ou seja, o país parou de crescer, estava tendo uma certa recuperação econômica, os índices sociais são declinantes, são pesadamente declinantes, e isso vai gerando muita insatisfação popular, e essa insatisfação popular ela ajuda a multiplicar o mal-estar quando surge uma denúncia forte, como a que surgiu, de corrupção. Né? Então, é uma situação muito delicada, né? Muito delicada, que mostra essa incapacidade da direita de ter um projeto duradouro, porque o que elas propõem para os países onde chegam os governos, aqui na América Latina, é um programa de destruição de conquistas sociais, de direitos dos trabalhadores. E isso faz com que a população fique insatisfeita muito rapidamente. Né? Tô com um problema aqui na minha câmera, agora peguei a câmera aqui do computador, mas já vou ajeitar. Queria aproveitar, Breno, e tratar de um outro assunto com você, que é esse aqui, a flotilha, né, essa flotilha muito importante, mais de 20 barcos se somam à flotilha global Samud, na Tunísia, para romper o bloqueio de Gaza. A gente tem inclusive vários brasileiros nessa flotilha, né? São cerca de 300 ativistas de 44 países, participando da maior missão humanitária rumo à faixa de Gaza, em solidariedade ao povo palestino. Queria que você falasse um pouco da importância dessa flotilha agora, que está uma frota já, né? Olha, ela é uma atividade de solidariedade relevante, ela ganha destaque nos meios internacionais de comunicação, faz parte do esforço de solidariedade ao povo palestino, da solidariedade política, mais que tudo, e é uma atividade que provoca muita irritação no Estado de Israel. Israel vai bloquear a flotilha, o fará inevitavelmente. Né? A flotilha é uma iniciativa que já tem muitos anos, mais de 15 anos, sempre foi bloqueada. Né? Lembremos que a faixa de Gaza está sob cerco de por terra marear desde 2007, e a flotilha tem mais de 15 anos que tenta chegar à faixa de Gaza sem nunca o tê-lo feito, porque o regime sionista reprime a flotilha, bloqueia a flotilha. O caso mais grave de bloqueio foi em 2010,
quando o regime sionista atirou contra a flotilha e matou 10 pessoas. Caramba. Né? Em 2010, 10 pessoas foram mortas na flotilha. Não vejo que nesse momento seja a estratégia israelense, não acho que vá atirar contra a flotilha. A flotilha também utilizou táticas muito inteligentes para bloquear essa possibilidade, convidando para integrar a flotilha personalidades culturais e políticas de muita relevância no Ocidente, de tal maneira que para Israel seria um custo brutal, insuportável, caso voltasse a atentar contra embarcações pacíficas, mas Israel vai bloquear a flotilha. Tá? Vai bloquear a flotilha, vai estabelecer uma linha de bloqueio próximo a Gaza, como fez nas últimas vezes. Tá? Por isso é importante a solidariedade mundial à flotilha. Em São Paulo, Daphne, já dou aqui a informação, no próximo dia 13 de setembro, às 14 horas, vai haver uma grande manifestação em solidariedade à flotilha. Bacana. Aonde? Se você me permite, eu já vejo aonde vai ser. Eu vou até te mandar aqui o cardzinho da Marcha Global pela Flotilha. Já estou te mandando aqui. Tá. Então, assim que você me mandar, eu abro. A convocação assinada por todos os partidos de esquerda, todos os grandes movimentos sociais, todas as grandes centrais sindicais, tem muitas assinaturas, vai ser na Praça Roosevelt, às 14 horas. Tá perfeito. Caminhada até o Aljaniá, que é aquele restaurante, na rua Rui Barbosa, 269. Então, sábado, dia 13, às 14 horas, na Praça Roosevelt. É possível que seja uma marcha que, simultaneamente, seja solidária ao povo palestino e à flotilha, e também a celebração da condenação do Bolsonaro, que deve acontecer dia 12. Né? Exato, dá para juntar as duas coisas, né? Se organizar direitinho, dá para festejar também a condenação do Bolsonaro, bem lembrado. Ô Breno, então, convidando a todos, aproveito e trago aqui uma última notícia rapidinho, que é essa daqui do Hamas, né? Hamas diz estar pronto para retomar negociação pelo fim do genocídio. Então, está aí mais um movimento para tentar melhorar o que... não acho que não dá, né? Para melhorar, mas, digamos assim, para tentar pôr fim aí a esse sofrimento. Nós temos que levar em conta, nesse caso, Daphne, que o governo Netanyahu ele não está disposto a abrir negociações. Ele tomou uma decisão de esmagar o povo palestino e suas organizações. Tá? Israel não tem qualquer disposição de negociações. Essa é a verdade. Israel tomou a decisão de radicalizar o genocídio e anexar a faixa de Gaza. Então, essa é a situação que a gente vive. Né? O Hamas se dispõe a negociar, estabeleceu já os termos da sua negociação. Ainda que Israel ocupe a faixa de Gaza, isso quem diz são os próprios comandantes militares israelenses, isso não vai significar o fim da resistência palestina, ao contrário, a resistência palestina vai seguir adiante, porque enquanto o povo palestino existir, ele resistirá à ocupação sionista e as suas organizações continuarão atuando nas formas que correspondem, ações de guerrilha, de sabotagem, como tem sido ao longo da história. Então, esse é o cenário que a gente vive, né? Ou seja, Israel vai assumindo um caminho cada vez mais extremo no genocídio do povo palestino. Por isso, a solidariedade internacional se faz tão importante. Né? É verdade. E a gente segue acompanhando, né,
para ver o que vai ser feito, né, porque realmente está uma situação terrível. A gente inclusive eu acompanhei várias manifestações aí no mundo a respeito disso, as pessoas não aguentam mais. Breno, queria passar para você falar se ficou faltando algo aqui que eu te provocasse ou que você achou que ficou, Não, acho que está enfim, perfeito. Acho que está cobrimos perfeito. os principais fatos dessa manhã, né? Cobrimos, né? Então tá. Queria então que você falasse um pouco da sua programação da semana. Deixa eu colocar aqui o card que você me enviou. Temos as entrevistas. Então, hoje, né? Hoje, dia 8, Com o economista. Beluso, com o economista Beluso, essas entrevistas são sempre às 11 horas da manhã, né? Então, com o professor Beluso, a entrevista vai ser sobre o estado atual da economia brasileira. É um balanço. Nós já vamos aí para quase 3 anos de governo Lula. Qual é o balanço da economia? Vamos abordar os diferentes aspectos dessa situação. Com Miguel Borba de Sá, que é um excelente analista político, um excelente analista da geopolítica, nós vamos abordar uma coisa específica, que é o processo de rearmamento da Alemanha, se a Alemanha voltou a ser um grande protagonista na cena internacional, ou pode voltar a ser, se a Alemanha teria a ambição e as possibilidades de se constituir num terceiro polo do cenário atual, que contrapõe Estados Unidos contra a aliança sino-russa. Né? Ou seja, sobre o papel da Alemanha vai ser essa entrevista. Com a Júlia Almeida, nós vamos acompanhar o processo de julgamento de Bolsonaro, especialmente o julgamento dos militares, não apenas e nem principalmente o julgamento do próprio Bolsonaro, mas o que é esperado do julgamento dos militares e qual a repercussão que isso pode ter nas Forças Armadas. Na quinta-feira, o Rubem Gonzalez, o famoso Rubão, é uma entrevista sobre nacionalismo, o que é nacionalismo, se nacionalismo é de esquerda ou de direita, enfim, esse tema que voltou a ter muita relevância, especialmente depois do tarifaço de Donald Trump. E na sexta-feira, o Marco Aurélio Carvalho será entrevistado por mim no curso de uma programação especial do Opera Mundi, que começa logo às 9 horas da manhã, de cobertura do dia da sentença a Bolsonaro. Vai ser um dia inteiro de cobertura do Opera Mundi. No meio dessa cobertura, eu vou entrevistar às 12 horas, excepcionalmente às 12 horas, quando se encerra o período da manhã do STF, do julgamento do Bolsonaro no STF, eu vou entrevistar a Marco Aurélio de Carvalho, do Grupo Prerrogativas. Perfeito. Então tá aí a programação. Além disso, tem um programa só seu, né, sem ser de entrevista, que é esse daqui, as mudanças no governo Lula depois dos ataques de Trump. Qual a expectativa aí? O que você vai trazer para a gente, Breno? Basicamente, há um giro no governo Lula, uma mudança do governo Lula, que começa quando o Congresso revoga o aumento do IOF em junho e que se aprofunda depois do tarifaço, das ameaças de tarifaço de Trump contra o Brasil. O governo recompôs a sua comunicação, o seu discurso, eventualmente parte do seu programa. Esse é o debate. Ou seja, que mudanças foram mudanças só no discurso? Houve mudanças na política econômica? Houve mudanças nos demais aspectos do governo? Ou seja, o governo girou à esquerda depois desse momento? Girou? Quero saber. O Dá discurso dá um girou. spoiler. Veja, o discurso girou à esquerda. O Uhum. discurso girou à esquerda. Aí é aquela história, meio copo vazio, meio copo cheio. Mas só o discurso virou à esquerda, mas o discurso faz parte da luta política. Não é pouca coisa quando o discurso gira à esquerda. Ele pode, normalmente, antecede mudanças à esquerda do ponto de vista programático. Tá? É suficiente? Provavelmente não, mas é importante quando o discurso muda. Né? Uhum. Inclusive, você fez uma crítica, né, no seu X, falando da posição do governo em relação à Venezuela ainda, né? Venezuela é essa que está sendo ameaçada aí,
E o Maduro já dizendo: "Olha, aqui não, vai ter conflito, a gente não vai Cara, não eu vai acho que baixar as caberia. armas". Veja, eu acho que caberia ao governo brasileiro uma postura como a que teve o México, como que teve a Colômbia, que é uma postura de solidariedade à Venezuela e de defesa da América Latina, de defesa da região. O Brasil não pode lavar as mãos frente ao que está acontecendo na Venezuela. O Brasil não pode declarar que no conflito provocado pelos Estados Unidos contra a Venezuela que o Brasil defende a paz, como se houvesse uma simetria, como se um país estivesse ameaçando o outro. E não é disso que se trata. A Venezuela não fez qualquer ameaça aos Estados Unidos, é unilateral. Não é? E, portanto, cabia uma condenação clara por parte do governo brasileiro em relação a essas ameaças norte-americanas, essa mobilização de tropas dos Estados Unidos a pretexto falso de combater o narcotráfico na costa venezuelana. Né? Então, eu não. Esse meu post que você comentou é a esse respeito. Né? Seria uma postura inaceitável se o governo brasileiro ficar silencioso em relação a essa situação. Isso desgasta a própria liderança brasileira na região. Ou seja, se o Brasil não é capaz de defender a integridade da América do Sul, como é que o Brasil vai liderar a região? Até governos mais fracos que o brasileiro, ou até governos de países mais fracos que o brasileiro, como é o caso do México e da Colômbia, tomaram uma posição nítida, tomaram uma posição clara. O governo brasileiro não pode lavar as mãos. Eu não gostei da declaração do presidente Lula a esse respeito, em entrevista que deu ao SBT, e muito menos a declaração, até jocosa, além de falsa, do ministro da Defesa, José Múcio, quando perguntado também sobre esse tema. Né? Ele fez uma colocação completamente desprovida de sentido, de que a posição do Brasil em relação ao que ocorre é igual a quando vizinhos brigam. Não quer que a briga dos vizinhos interfira na nossa vida. Mas não é uma briga de vizinhos. Vizinha é a Venezuela. Os Estados Unidos não são vizinhos do Brasil. Os Estados Unidos são o bandido que está chegando no bairro. Então, se nós não defendermos o nosso vizinho, se nós não estivermos juntos com o nosso vizinho contra o bandido que chegou no bairro, a primeira casa a ser roubada pode ser a Venezuela, a segunda vai ser o Brasil. Né? Então, Exatamente. o Brasil deveria ter uma postura, penso eu, muito mais assertiva e clara de solidariedade à Venezuela. Então, esse aqui foi o sentido do post que eu coloquei no X e que você acabou de comentar. Perfeito. Breno, queria te agradecer demais, desejar ótima semana para você aí no Opera Mundi. Obrigada, grande Muito beijo. obrigado, Daphne. Boa segunda e boa semana para você e para toda a audiência que nos acompanha. Tá certo.